falar sobre algumas das medidas. Salário mínimo. A ideia do governo federal é limitar o ganho real do salário mínimo, que vai acompanhar as mesmas regras do arcabouço fiscal. Se fosse estabelecida pela regra atual, para 2025, o mínimo teria um reajuste de 2,9%. A expectativa é que fique em 2,5%. Abono salarial, haverá uma transição para que o benefício passe a ser concedido a quem ganha até um salário mínimo e meio. Imposto de renda, essa é a questão nevrálgica desse pacotão do Haddad. Desde ontem, essa questão aqui ficou nebulosa e hoje o Haddad, logo de cara na coletiva de imprensa concedida agora há pouco lá no Palácio do Planalto, o Haddad fez questão de dizer, só vai valer para 26. Tá? Então, a ideia do governo é aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para até R$5 mil. Essa medida, por si só, deve demandar do governo federal uma renúncia fiscal de aproximadamente 35 bilhões de reais. Por isso que há todo um estresse no mercado. Daqui a pouco o Van Dijk ele vai analisar para a gente com mais calma. Super salários. Essa medida aqui ela tem um caráter mais simbólico do que necessariamente prático. A ideia do governo federal é encaminhar medidas para o Congresso para que seja barrado o pagamento de super salários. Aí, Inácio, teria um grande problema, né? Pode trazer para cá, porque é o seguinte, essa questão do super salário vai afetar, por exemplo, integrantes do Poder Judiciário. Então, imaginem a situação e a confusão. A segunda parte do pacote do Haddad, só para a gente falar de algumas medidas das principais delas. Militares, há um estabelecimento da idade mínima para ingresso na reserva, 55 anos. Hoje, a limitação para ingresso na reserva, para aposentadoria dos militares, é 35 anos de serviço. DRU, em contrapartida, o governo quer prorrogar a desvinculação das receitas da União até 2032, ou seja, liberação de gasto do governo federal, ou seja, tira de um lado e coloca de outro. O governo também anunciou um imposto para super ricos, né, que é o estabelecimento de uma alíquota específica para quem ganha acima de R$50 mil ao mês. E aí o governo também vai endurecer as regras do BPC, né, que são novas medidas de aperto do benefício de prestação continuada, concedidos a pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos, para aquelas de baixa renda. A reforma tributária, tanto do consumo, que está em fase final de tramitação no Senado Federal, quanto da renda, ela tem o pressuposto da neutralidade fiscal. O que significa isso? A reforma tributária não visa nem aumentar nem diminuir a arrecadação. O objetivo da reforma tributária é buscar eficiência e justiça tributária. Essa é a finalidade. Esse princípio foi respeitado pelo Congresso Nacional em relação ao consumo. E nós, ontem em reunião, deixamos claro que este princípio deverá ser respeitado também em relação à renda. O que significa isso? Que qualquer aumento da faixa de isenção do imposto de renda, como já foi feito por este governo 2 vezes, tem que vir acompanhado de uma compensação. Ou seja, o projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Executivo da reforma da renda pressupõe neutralidade tributária e o compromisso dos líderes de votarem um projeto que este princípio esteja respeitado. Ou seja, não se trata de mexer com o nível da arrecadação de impostos. Trata-se de buscar justiça tributária. Por que é importante dizer isso? Porque o Congresso vai ter o seu tempo, agora, sobretudo a partir do semestre que vem, vai ter o seu tempo de analisar a proposta do Executivo para que tanto o imposto do consumo quanto da renda entre em vigor, continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo, se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar
o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6 e o 2,5 o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias, no mínimo no patamar atual, ou com alguma com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária.